Muito bom dia, pessoal da turma de Processo Civil 1. Fernando Negreiros falando. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento muito difícil, todos sabemos. Essa pandemia por aí afora, os riscos, o confinamento necessário, com responsabilidade. Mas a Faculdade Farias Brito, o Centro Universitário Farias Brito, melhor dizendo, tem seu compromisso. Nós, professores, temos esse compromisso de continuar o conteúdo letivo. Vai passar, a gente vai superar esse momento difícil, e quando tiver superado, que não fique esse hiato, que não fique esse vazio sem aulas, né? Por isso que nós estamos, todos os professores, disponibilizando no portal da faculdade, do centro universitário, estamos disponibilizando todos o conteúdo através dessas aulas, mediante vídeo. Vamos fazer interação também, discutir, continuar como se estivéssemos em aula na medida do possível. No portal eu vou colocar meu número de WhatsApp, vou colocar também meu e-mail, que vai ficar disponível para a gente interagir, discutir, tirar dúvidas, de preferência no mesmo horário correspondente às aulas. Né? Os vídeos que eu farei e enviarei semanalmente, a periodicidade, dois por semana, esses vídeos é preciso entender o seguinte: eu não vou editar. Eu já estou conseguindo muito em conseguir gravar esses vídeos. Nem todos dominam, como vocês sabem muito bem, nem todos dominam essas ferramentas da internet. Né, E eu realmente não sou bom nesse assunto. Não. Assim mesmo, consegui fazer isso aí, vamos ficar mandando. Não vou editar, ou seja, em algum momento vou tossir, ainda bem, não é aquele. Em algum momento vou tossir, em algum momento vou hesitar, gaguejar, qualquer coisa, eu não vou editar, como se estivéssemos em sala de aula. E nesse primeiro momento, não custa a gente, em vez de começar, vamos continuar a matéria nova. Claro que a gente vai ver a matéria nova. Mas por enquanto vamos fazer uma revisão. Tá bem? Vamos fazer uma revisão, um vídeo de mais ou menos 30 minutos. Os vídeos serão em média essa duração. Se passar um pouquinho, não será muita coisa não, para não ficar insuportável. Né? Processo civil. Processo 1, processo de conhecimento. Né? Nós sabemos que o processo de conhecimento é aquele processo em que a atividade cognitiva predomina, em que o juiz conhece dos fatos, conhece do direito e dá razão a quem tem. E diz qual é o direito que se aplica. É a dicção do direito no sentido mais puro. São as chamadas crises de certeza jurídica, em que você não sabe ao certo se um direito existe, ou sabe até que ele existe, mas não sabe quem seja o seu titular, há controvérsia sobre a titularidade. E nessas horas o processo de conhecimento se faz presente. Mas nós vimos que na nossa disciplina, processo de conhecimento, a gente estuda o chamado procedimento em processo civil 1, a gente estuda o chamado procedimento comum, que o Código passado chamava de ordinário, porque é o que ordinariamente acontece. O Código atual chama de comum, porque é o que comumente acontece. Ou seja, comum ou ordinário. É aquele procedimento básico. Se você pegar a palavra procedimento no sentido em que o Código a aplica, procedimento é o rito, é a sequência de atos processuais determinados em lei, ou já agora, artigo 190 do CPC, determinados convencionalmente entre as partes, quando possível, na medida do possível. Mas essa sequência de atos é o procedimento. E existe um procedimento comum, que é o procedimento segundo o qual tramitam a maioria das ações. Não é à toa que você tem enquanto designação ações ordinárias, as ações que seguem o procedimento ordinário, o procedimento comum. Nós sabemos que há procedimentos especiais. Há certos tipos de ação em que a natureza da causa às vezes exige um procedimento diferenciado. Esses procedimentos especiais nós estudamos em processo civil 2. Ações como o mandado de segurança, como as possessórias,
como ação de consignação, como ação monitória. Essas ações têm um procedimento específico delas. No nosso caso, o procedimento comum é aquele que a gente estuda em processo civil 1. A gente estuda, por exemplo, que o processo é uma relação jurídica entre autor, Estado, juiz e réu. Essa relação jurídica, processo, né, no plano concreto, ela se materializa nessa sucessão de atos processuais. Atos que, em relação às partes, nós classificamos como atos postulatórios, como atos dispositivos, como atos instrutórios. Né? Postulatórios, os atos em que se faz algum requerimento dirigido ao juiz, em que se pede ao juiz. Postular é pedir. Né? Atos como a petição inicial e a contestação, são atos postulatórios. Atos como recurso. Por outro lado, nós dizemos atos instrutórios, os atos que se referem à produção, colheita e apresentação em juízo das provas. Instruir em processo é provar. Fase instrutória, audiência de instrução, ou seja, atos instrutórios, os atos que se refiram à produção, colheita e apresentação das provas em juízo. Por fim, atos dispositivos, atos que traduzem disposição dos seus próprios direitos no processo. Atos que a gente pode exemplificar com a transação em que as partes dispõem de seus direitos, mediante concessões recíprocas, e chegam a um acordo. Os atos processuais, quando referidos ao juízo, aí nós já vamos classificá-los de forma diferente. Existem muitas classificações, mas vamos para aquela classificação bem formal que vai dizer assim: os atos do juízo ou são despachos ou decisões. Despachos no sentido moderno, contemporâneo, teve outros. E usado tecnicamente é o ato de impulso processual incapaz de causar prejuízo. O professor Nelson Nery Júnior disse que se um ato, mesmo tendo a forma, a designação nominal de despacho, tiver conteúdo decisório, é decisão e não despacho. E isso tem importância. Por que tem importância? Porque o segundo artigo 1001 do CPC, dos despachos, não cabe recurso. Dos despachos, não cabe recurso. E não cabe recurso exatamente por quê? Porque como ele não tem conteúdo decisório, ele é incapaz de prejudicar. Não causa prejuízo. Impulsiona o processo adiante sem causar prejuízo. Por outro lado, as decisões, decidir é resolver questões. E no que ele resolve questões, o juiz pode prejudicar alguém. Alguém pode se sentir prejudicado. E é por isso que em regra, das decisões judiciais cabe recurso. Lógico que há decisões contra as quais não se pode recorrer. Eu não me refiro apenas à decisão do pleno do STF, não. A maioria das interlocutórias hoje é irrecorrível. Hoje, no processo civil brasileiro vigente, a decisão interlocutória só é recorrível se constar expressamente, taxativamente, do artigo 615 do Código. Para dar exemplo, eu posso recorrer da decisão que inverte o ônus da prova, mas eu não posso recorrer, tá, da decisão que me denega uma prova. Claro que não vai haver preclusão, claro que vou poder alegar mais na frente através de preliminar de apelação, mas o fato é que as decisões, em princípio, são recorríveis, embora haja as que não o são. As decisões, a gente vai dividi-las, para efeito de estudar melhor, em decisões de juízo de primeiro grau e decisões proferidas nos tribunais. Em primeiro grau, o juiz profere sentenças e decisões interlocutórias ou interlocuções. A sentença, aquele ato do juiz que ele não é que ele não põe fim ao processo, mas ele encerra a fase de conhecimento, a fase cognitiva, em primeiro grau. A sentença que pode ser de duas espécies, duas modalidades. Sentença dita definitiva ou de mérito, aquelas previstas no artigo 487, que são as decisões que resolvem o mérito da causa.
Sentenças ditas terminativas ou processuais, aquelas em que o juiz não resolve o mérito da causa por esbarrar em um obstáculo que impediu o exame do mérito. A ausência de um pressuposto processual, como uma citação válida, a ausência de uma condição da ação, como a legitimação ou interesse. Lembrando que há autores, como Didier Júnior, que negam a categoria das condições de ação, agrupam tudo isso, pressupostos e condições de ação, sobre a designação de requisitos processuais. Né? O certo é que, pressupostos, condições ou requisitos, o certo é que se o juiz não consegue chegar ao mérito por esbarrar na ausência de um pressuposto desse, de um requisito desse, a sentença será terminativa. Do ponto de vista de recurso, não faz diferença. Ambas são apeláveis. Depois nós vimos que há as decisões chamadas de decisões interlocutórias ou simplesmente interlocuções. São as decisões em que o juiz resolve pequenos incidentes processuais, questões incidentais, que surgem no curso do processo. O ideal é que no processo existisse apenas uma decisão de mérito, uma questão para julgar o mérito. Mas não é assim que funciona. Ao longo do processo, incidentes vão acontecendo. Por exemplo, a impugnação pelo réu do benefício da gratuidade concedido ao autor. Ao longo da causa, liminares vão sendo concedidas, cassadas, etc. E tudo isso é tomado mediante decisões interlocutórias. É isso? Pois muito bem. No segundo grau e nos tribunais superiores, de STF, as decisões ou são acordos ou são decisões monocráticas, que o professor Didier chama de decisões unipessoais. Nesse caso, o que é um acordo? Uma decisão coletiva. O verbo acordar, no sentido de entrar em acordo. Acordos que podem ser majoritários, podem ser por decisão unânime, vai ter pequenas diferenças mais adiante, mas são atos colegiados, porque é da natureza do tribunal a colegialidade. Entretanto, há situações de urgência em que não se pode esperar pela reunião do colegiado. E nessas decisões, nessas situações de urgência, como a gente viu, autoriza-se, a lei autoriza, o relator, em princípio, algumas vezes o presidente do órgão, né, autoriza a proferir essas decisões monocráticas, unipessoais, sujeitas a recurso, chamado agravo interno, sujeitas a recurso para o órgão colegiado. Pois muito bem, nós vimos, quanto à forma do ato processual, que ele é regido pelo princípio da liberdade das formas e pelo princípio da instrumentalidade das formas. Ambos inseridos no artigo 180 do CPC, que vai nos dizer, né, que o ato processual, os atos e termos processuais independem de forma expressa, salvo quando a lei exigir, reputando-se, considerando-se válidos os atos que praticados de outra forma lhe preenchem a finalidade essencial. Então, esses dois princípios regem a forma do ato processual. A gente aprendeu em seguida que os atos processuais se praticam, em regra, na sede do juízo, isto é o fórum, nos dias úteis, das 6 às 20 horas. Né? E aí, lembrando que há exceções dos dois lados, né? Quer dizer, no sentido de que há atos que podem ser praticados fora do horário, há atos que podem ser praticados fora da sede do juízo, mas que, em regra, é assim. E a gente aprendeu ainda que esses atos processuais, né, quando praticados de forma irregular, podem gerar nulidade, mas não geram nulidade se o motivo o vício, a natureza do vício, não comprometer a realização do ato sem causar o prejuízo. O ato atingiu sua finalidade sem causar o prejuízo. Pois muito bem. No estudo do processo, a gente continuou para falar dos sujeitos do processo.
E já a gente viu que os sujeitos do processo, a gente vai dividi-los em sujeitos imparciais e sujeitos parciais. Sujeitos imparciais, o juiz e seus auxiliares. O juiz e os serventuários da justiça. Os auxiliares eventuais, como o perito e o tradutor, os auxiliares permanentes, como o oficial de justiça e o escrivão. Todos têm que guardar aquele dever de imparcialidade. Por outro lado, os sujeitos parciais do processo, ou as partes, são, na concepção de Liebman, novamente, grande processualista italiano, são aqueles sujeitos que, dentro do processo, se encontram em contraditório perante o juiz. Estar em contraditório perante o juiz, gente, é poder agir como parte. Isto é, peticionar, requerer, produzir provas, debater as questões de fato e de direito, recorrer das decisões contrárias. Então, quem está no processo nessa condição é parte. Certo? É parte. E as partes? A gente aprendeu, em seguida, passando ao estudo das partes, que a capacidade no processo precisa ser examinada sobre 3 aspectos. O primeiro é a capacidade de ser parte. Aí, essa lição é do professor Cássio Scarpinella Bueno, da PUC de São Paulo. Capacidade de ser parte. E toda pessoa tem capacidade de ser parte pelo simples fato de ser pessoa. Isto é, porque sendo pessoa, pode ser titular de direitos, pode ser sujeito de obrigações. É por isso que no plano da jurisdição civil, a pessoa é incapaz civilmente pode ser parte. A capacidade de ser parte não depende da capacidade civil. Então pode ser parte qualquer pessoa física ou jurídica. E em certos casos, até mesmo certos entes despersonalizados. Ou seja, seres que não são pessoas, como o espólio, como a massa falida, como a herança jacente. Pois bem, acontece que, embora a capacidade de ser parte não dependa da capacidade civil, quando a gente prossegue nesse desdobramento da capacidade, encontra a chamada capacidade de estar em juízo, que é a capacidade de conduzir o processo por si mesmo, de tomar suas próprias decisões e orientar o seu advogado nela. Vamos recorrer ou não vamos? Fazemos um acordo ou não fazemos? Essa capacidade de tomar as próprias decisões e fazer com que sejam exercidas através do advogado, essa capacidade de estar em juízo, ela já vai depender, agora sim, da capacidade civil. Ou seja, o civilmente incapaz pode ser parte do processo na jurisdição civil, mas não tem a capacidade de estar em juízo por si mesmo. Daí surgindo a necessidade de representação processual. Daí surgindo a necessidade de, junto a ele, de a seu lado, à sua sombra, digamos assim, estar aquele que tem sua guarda, aquele que o representa. Pai, mãe, tutor, curador. Vejam, a parte é o incapaz. Pai, a mãe, o tutor, curador não são partes. São sujeitos do processo. É como se houvesse 2 círculos concêntricos. No círculo maior, os sujeitos do processo. No círculo menor, as partes. Toda parte é sujeito do processo, nem todo sujeito do processo é parte. A testemunha, o perito, o oficial de justiça, o juiz são sujeitos do processo. Mas não estão em contraditório perante o juiz. Não são partes. Então, o incapaz é sujeito do processo, mas o representante dele é apenas isso, ao passo que o incapaz é sujeito do processo e parte. A situação do Ministério Público é bastante polêmica. Eu, membro do Ministério Público, sustento em um livro publicado ainda sobre a vigência do Código passado, mas nesse aspecto não há diferença, um livro que é a intervenção do Ministério Público no processo civil como custos legis. Eu sustento, segundo uma grande parcela de doutrinadores, eu sustento que o MP é parte em qualquer circunstância. Exatamente porque eu adoto o conceito de Liebman, de que ser parte é aquele que pode estar em contraditório. Ora, o MP peticiona, requer, produz prova, debate, recorre. Processualmente ele é parte.
ainda que ele não seja o autor da ação, como ele é na ação civil pública, quando ele funciona como custos leves, ele é parte no sentido de que pode exercer essas faculdades processuais. É parte em nome do interesse público. Quando, por exemplo, ele está no processo em que há o incapaz, e ele tem que estar sob penalidade, ele não está lá para representar o incapaz. Ele representa o interesse público, no sentido de que a decisão venha a ser justa e equilibrada, que os interesses da pessoa incapaz não sejam desrespeitados apenas pela sua incapacidade. Enfim, a gente aprendeu que, portanto, que a capacidade processual, além de exigir a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo, né, tem um terceiro plano, que é a capacidade postulatória. Ora, no direito brasileiro, em regra, você precisa de advogado para atuar em juízo, você fazer ouvir em juízo. Está na Constituição, advogado é a função essencial da justiça. Então, capacidade postulatória é a capacidade do advogado, isto é, do bacharel em direito, inscrito na ordem dos advogados, regularmente inscrito na ordem. Essa capacidade, nós, membros do MP, nós a temos para agir enquanto MP. É somente enquanto MP. Essa capacidade, às vezes, é dispensada, ou, sob o ponto de vista, pode dizer que ela foi estendida. Dispensada, por exemplo, nos juizados especiais, causas de até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogado. Então, 3 planos, portanto: capacidade de estar em juízo, capacidade de ser parte, de estar em juízo, capacidade postulatória. Ainda sobre a história das partes, nós vimos a questão da legitimação. Né? E sabemos que ela é ativa e passiva, plano autor e réu, sabemos que ela é ordinária e extraordinária. Aquele que estará em processo, no processo, na relação processual, aqueles que estarão, em regra, serão os mesmos sujeitos da relação jurídico-material controvertida. Estarão no processo como autor e réu o titular do suposto direito, o sujeito da suposta obrigação. Haverá coincidência entre os sujeitos da relação material e os sujeitos da relação processual. E essa coincidência se repete na esmagadora maioria dos casos. Quando ela ocorre, nós dizemos que a legitimação é ordinária. É aquilo que ordinariamente acontece. Por outro lado, em casos excepcionais, a lei autoriza certas pessoas a, litigando em nome próprio, ou seja, apresentando-se ao juiz em nome próprio, tá? Sustentar a defesa de direitos alheios. A figura do sindicato é muito eficaz nesse momento para explicar que o sindicato se apresenta em juízo, peticionando em nome próprio, mas os direitos pelos quais ele está lutando não são dele, sindicato, e sim dos seus filiados. O Ministério Público e as associações e a Defensoria Pública, no plano do direito processual coletivo. O MP, por exemplo, age em defesa dos consumidores para retirar determinado produto farmacêutico. Nessa época que está vendo, o exemplo é bem importante, né? Retirar determinado produto farmacêutico das farmácias, ou para impor ao Estado a aquisição de certos produtos farmacêuticos. De quem são os direitos que o Ministério Público está lutando? É um direito difuso. É um direito que é de todos nós, mas de nenhum especialmente em particular. E, no entanto, quem está lá presente não é o titular do direito, que somos nós. O titular do direito está sendo lá substituído pelo Ministério Público. Nós falamos aí no fenômeno da substituição processual. A legitimação extraordinária mediante substituição processual. Ainda no estudo das partes, continuando a nossa revisão, nós vimos também a questão da sucessão processual. A aula é ao vivo, né? Estou gravando ao vivo, não vai haver edição, aqui que lá vou hesitar, procurar lembrar, como em sala de aula, né? Pois bem, e o que é a sucessão processual? É um fenômeno que você vai ter necessariamente a saída do processo de alguém que nele figurava como parte
e em seu lugar, tornando-se parte, alguém que nele antes não figurava, alguém que era um terceiro em relação a esse processo. Essa saída do processo, a extromissão da parte, descontada da morte, essa saída dependerá da autorização do juiz, como também da autorização do juiz dependerá o ingresso do terceiro. Essa sucessão processual, a gente sabe, acontece de duas formas. Ou através da morte, sucessão causa-morte, morte-causa, ou através do ato entre vivos. No caso da sucessão morte-causa, você vai ter a figura do falecido vai sair, e era o autor, o réu, ele era a parte, e em seu lugar, na condição de sucessores processuais, não confundir com substituição nem com representação, na condição de sucessores processuais, ingressarão seus herdeiros. Lembrando que a sucessão mortis-causa depende da transmissibilidade do direito. Se o direito era intransmissível, por exemplo, a ação de divórcio, morreu uma das partes, extingue-se a ação. O Estado Civil não se transmite. Mas uma ação que se refere a direitos patrimoniais, tá? Transmissíveis. Portanto, se o direito é transmissível, haverá a substituição, haverá a sucessão causa-mortes. É isso? Pois bem, já a sucessão por ato ativismo, a gente pode exemplificar com as hipóteses de alienação da coisa litigiosa, que do ponto de vista do direito material é admissível. E se por um lado, aquele que era parte do processo e alienou o bem, quer sair dele, porque o bem já não lhe pertence. Por outro lado, aquele que adquiriu o bem, quer ingressar no processo para defendê-lo, porque agora lhe pertence, pedirão ao juiz e, depois de ouvir o outro lado, se o outro lado concordar, aí sim nós teremos a sucessão por ato ativismo. Lembrando que se o outro lado negar, o processo permanece com suas partes originais. E aquele que vendeu o bem, alienou o bem, melhor dizendo, mas vai obrigado a continuar no processo, vai continuar no processo agora defendendo direito alheio. Tá? De ordinária que ela era, agora a legislação passa a ser extraordinária. Isso? Me parece que foi nesse ponto, salvo engano, que nós paramos. Não. Nós falamos de prazo também. Né? Nós falamos de prazo. Vamos lembrar um pouquinho de prazos. O que é um prazo processual? O prazo processual é um intervalo de tempo que tem duas modalidades. Ou o prazo para que se pratique um ato processual, é o mais comum, ou o prazo para que se espere até praticar o ato processual. Vamos pensar uma citação por edital. O edital, digamos, de 60 dias, e durante esses 60 dias não é o prazo para contestar. Esse prazo é um prazo de espera para ver se por acaso a situação editalícia vai fazer efeito, vai surtir efeito ou não. Né? Esse prazo é um prazo dessa segunda modalidade. E transcorrido esse prazo, vai começar o prazo de 15 dias para que o réu conteste. E esse prazo já é um prazo da primeira modalidade, a mais comum, prazos para a prática do ato processual. Né? Prazos, em regra, preclusivos. Em regra, preclusivos. Mas muito bem. A gente aprende que no direito processual, na jurisdição civil brasileira, os prazos processuais são contados, em regra, em dias, podendo eventualmente ser em horas, minutos, para o caso de sustentação oral, meses, prazos convencionais, né? Eventualmente até em anos, com a rescisória. E a gente aprende que há muitas formas de classificá-los, e a gente poderia classificar assim, em relação ao polo, em relação ao destinatário. Quem é o destinatário do prazo? Se são ambas as partes, o prazo é um prazo comum. Se é apenas uma das partes, o prazo é um prazo particular. Em relação, já agora, à existência ou não de sanção pelo descumprimento, você tem prazos próprios, são os prazos preclusivos, os prazos das partes. E tem prazos impróprios, são os prazos do juiz, porque não vêm acompanhados da preclusão. Outra forma de classificá-los é falar de prazos peremptórios e dilatórios. É isso?
Prazos peremptórios e dilatórios. Dilatórios, os prazos que podem ser alterados. Peremptórios, os prazos que o juiz não pode reduzir sem o consenso dele e das partes. E ele também pode falar em prazos sobre diversos outros contextos, como o prazo, por exemplo, que é um prazo puramente, tá? Puramente destinado a uma das partes praticar o ato, e o prazo que é destinado a outra parte.